Abre, meus amados irmãos, a sua Bíblia, no Evangelho de Mateus. Evangelho de Mateus, capítulo 10. Graças a Deus. Qual o nome da irmã aqui? Que ela me fala. Divani. Irmã Divani. Isso é um culto no lar da irmã Divani, como você sabe. Toda segunda-feira nós estamos aqui, E eu conto com vocês, vocês estarão convidando mais pessoas, amigos, parentes, conhecidos, para estar aqui nos cultos de segunda-feira conosco, tá bom? Esse é o nosso trabalho. E a mensagem que nós vamos pregar aqui nessa noite, fala o próprio Jesus exatamente sobre missão, que é o que nós estamos fazendo aqui, um culto no lar, orando pelas pessoas enfermas, oprimidas, Eu quero até relembrar para a irmã aqui, depressão, irmã, é demônio, viu? Tem muitas pessoas que têm depressão e estão fazendo tratamento médico e tal, mas é demônio, viu? Depressão não se cura com remédio, com medicina, não. Pode até dar uma acalmada, uma tranquilizada, por um tempo, de repente volta. Agora, demônio, quando Jesus expulsa, acabou. Então, depressão é demônio. E aí tem muitos crentes demoniados, porque está com depressão é demônio. Então, se está com depressão, está demoniado. Eu estou aqui a tratamento, pastor. De depressão. Também. Pois é. Só que aí o médico, eu consultei a semana Aí passada, o que acontece? A médica me encaminhou, me deu encaminhamento psiquiátrico, psicólogo. Aí o que acontece? Que vai me curar, eu nem marquei a consulta. Nesse caso aí, eu sei que é a coisa, opressão maligna, Uhum. Eu nem sei Nesse caso aí, a irmã está precisando de quê? Libertação. Você está vendo aí? Libertação. O inimigo, assim, a gente tem visto, tem na vida dos crentes, o inimigo tem lançado dessa. É uma coisa que não deveria existir, Lembra da igreja nos anos 80? 1980, 1960, lembra da igreja que tempo? Você via crente demoniado? Não existia. Você via crente com depressão, mano? Não existia crente com depressão. Você via os crentes daquela época, era igual aos crentes, não todos, mas era igual aos crentes de hoje? Não era. Era totalmente diferente. Você tinha uma festa ali, de forró, vamos dizer assim, que crente não anda nesses lugares. Se acaso um que estivesse passando ali no meio ali, você visse de cá, você separava ali naquele, é um crente, está no meio da festa do ímpio lá. Mas não é porque está passando lá e você viu bem na hora. Era conhecido de longe. Hoje em dia a pessoa chega aqui, você sabe que ele é crente porque te diz ou alguém te apresenta. Aí onde está Malaquias 3:18? Outra vez vereis a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve. Então entre o crente que serve a Deus e o ímpio, tem que existir diferença. É exatamente esse o trabalho da nossa igreja. Pregar a verdade e mostrar a diferença em ser crente, em ser cristão e não ser cristão. Em ser salvo e não ser salvo. Então vamos lá. Mateus 10, verso 1. E chamando os seus 12 discípulos, deu-lhe poder sobre os espíritos imundos para o expulsar e para curarem todas as enfermidades e todo mal. Ora, o nome dos 12 apóstolos são estes. O primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano Tiago, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu, e Lebeu, apelidado de Tadeu, Simão Zelote, Judas Iscariote, aquele que o havia de o trair. Jesus enviou estes 12 e lhe ordenou, dizendo: não ireis pelo caminho dos gentios, nem entrareis em cidade de samaritanos, mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. E indo pregai dizendo: é chegado o reino dos céus. Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos,
expulsai os demônios, de graça você recebeu, também de graça você dará. Amém? Bate palmas para Jesus, irmão. Glória a Deus. Veja bem aqui. Nós estamos iniciando esse trabalho aqui na casa da nossa irmã, exatamente como Jesus ordenou aos seus 12 apóstolos, que nós acabamos de ler aqui agora, né? Jesus deu para ele poder. Então quer dizer que o crente fiel a Deus, ele tem poder de Deus, entendeu? No capítulo 16 de Marcos, verso 15, Jesus diz assim para os discípulos também: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura da terra. Aí Jesus diz: aquele que crer no Filho de Deus e no evangelho, arrepender tem que aceitar Jesus, e depois for batizado, será salvo. Porém, quem não crer não aceita, será condenado. Marcos 16, 15 e 16. Então quer dizer, nós estamos aqui reunidos na presença do Senhor, e eu estou trazendo a vocês uma mensagem em que o próprio Jesus está distribuindo para nós aqui nesta noite, sobre a missão que Jesus tinha dado aos 12 apóstolos. Esta mesma missão, Jesus, ele quer entregar para nós que estamos aqui. Ele quer homens e mulheres para ele usar no trabalho da obra dele. E ele diz aqui, deu-lhe poder sobre os espíritos imundos para expulsarem e para curarem toda enfermidade e todo mal. Quando nós colocamos na presença de Deus, quando nós se colocamos na posição de homem de Deus, deixando o pecado, deixando o mundo, deixando as concupiscências, deixando as coisas prazerosas dessas vidas, para poder servir ao Senhor em primeiro lugar, e passamos a obedecer a palavra de Deus, Deus nos dá poder. E quando Deus nos dá poder, nós passamos a ter autoridade sobre demônio, sobre enfermidade e sobre qualquer tipo de mal. Vocês me entenderam? Só, irmãos, que para isto nós precisamos encaixar dentro da Bíblia, encaixar nos mandamentos que o Senhor deixou registrado aqui na Bíblia para nós. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Aí Jesus diz aqui, depois dele ter dado o nome dos discípulos, ele envia e diz para eles: não irei pelos caminhos dos gentios, e nem entrareis em cidade de samaritano. O que Jesus queria dizer isso? Não andais pelos caminhos daqueles que não querem me servir. Ou não andeis pelos caminhos dos pecadores, não praticai os mesmos erros que eles praticam. Agora você passou a ser uma pessoa diferenciada. Você agora mudou de vida, você entregou a sua vida para Cristo. Então agora você vai abandonar os erros deles, os caminhos deles, e vai passar a seguir o caminho de Jesus, ou seguir a Jesus. Pastor, o que é a palavra não seguireis pelos mesmo caminho dos gentios? O caminho que quer dizer aqui é os prazeres que oferece, como por exemplo o forró, o adultério, né?
as coisas prazerosas que vêm contaminar o nosso corpo ou destruir o nosso corpo. Vamos dizer aqui, uma pessoa que bebe, se embriaga, ele está destruindo seu corpo? Sim ou não? Sim. Por quê? Por que está? Por que a pessoa que bebe, embriaga, ele está destruindo seu corpo? Porque a bebida, ela é, mesmo que seja lentamente, ela é uma bebida que faz mal à saúde. E mesmo que seja lentamente, ela mata. A pessoa pode beber até 10, 15, 12 anos, mas um dia ela morre de cirrose, causada pela bebida. Então está destruindo esse corpo. Aí vamos então para o adultério. Ele destrói o corpo? Destrói. Por que destrói o corpo? Ele destrói o corpo porque Paulo diz em Coríntios que todo pecado, ele é fora do corpo. Entendeu? Mas o adultério, ele não é fora do corpo. O adultério, ele é um pecado que você está usando o seu próprio corpo para cometer ele. Então você está contaminando o seu corpo diretamente. Por isso que Paulo diz, por isso que o adultério, ele está contaminando o nosso corpo, sem dizer que está manchando as nossas vestes espirituais, que nos afasta de Deus, né? E assim, são tantas outras coisas que a pessoa fora, distante de Deus, comete que é pecado e está manchando ou contaminando o seu corpo. Um palavrão, né? Está contaminando o seu corpo, está destruindo o templo, que isso aqui, o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Então por isso Jesus diz para nós não seguir o caminho deles. Não seguir eles. Igual, por exemplo, fulano, você agora é crente, né? Você agora é crente daquela igreja lá. Não, agora você ficou bobo. Você agora ficou bobo. Passou para aquela igreja. Agora você não vai beber mais. Você não vai poder ir para as festas com nós. Não. Agora você não vai poder ficar mais com suas namoradas. Agora você vai ter que abandonar isso tudo. Você não vai poder seguir nós. Agora você ficou bobo, agora você é crente. Aí de repente chega no seu outro dia e fala, fulano, lá na casa de Beltrano vai ter lá uma festa, um forró, já passar a noite toda, vamos para lá? Você é crente. Aí o que acontece? Você vai lembrar desse versículo. Não ireis com ele pelos mesmos caminhos dos gentios e nem dos samaritanos. Samaritano não era um povo na região de Israel, porém, eles eram um povo que Israel não comunicava com eles. Israel não comunicava com eles, então por isso eles eram inimigos. O povo de Israel era inimigo dos samaritanos. Por isso que aqui Jesus diz para não seguir os caminhos dos samaritanos, porque além de ser inimigos, eles eram rejeitados pelo povo de Deus. E gentios são todos aqueles que não servem a Deus. Então, Jesus estava dizendo para não seguir o caminho deles, que é o caminho de impiedade. Mas ide antes as ovelhas da casa de Israel. O que é que Jesus estava dizendo isso? Ide. Jesus estava falando aqui para o povo de Israel. Ide para o meu povo Israel e trazei eles para a minha casa. Só que olha bem, aqui nesse período, quem tinha direito de salvação era só Israel. Mas como Israel rejeitou a Cristo, a ponto de o levar ele a ser morto na cruz, antes disso acontecer, Jesus disse, olha, eu vim para os meus, está falando de Israel. Mas os meus me rejeitaram, portanto, qualquer agora que vinha a mim, de maneira nenhuma eu rejeitarei, de maneira nenhuma eu lanço fora. A partir desse momento, nós que não tínhamos direito de salvação,
passamos a ter esse direito de salvação. Amém? Glória Diga a Deus. glória a Deus. Aleluia. Então, meu irmão, nós éramos gentios. Nós somos verdadeiros gentios, que a Bíblia menciona, somos nós. Nós éramos gentios, então nós não tínhamos direito de salvação. Mas por causa que Israel rejeitou o seu Senhor, aí você vê na decorrência da Bíblia, capítulo 8, se não me falha a memória, de Mateus, fala sobre a mulher cananeia, aí depois vem o centurião. Eles eram gentios. E a mulher cananeia foi uma mulher que, quando ela chegou até Jesus, ela chegou a Jesus dizendo: Senhor, salva a minha filha, meu pai. A minha filha está endemoniada, e quando o diabo pega ela, fica incontrolável. Jesus disse: olha, filha, não é lícito eu pegar o pão da minha mesa, onde está o meu servo, e jogar para os cachorros. Jesus estava dizendo para ela assim: eu vim foi para Israel. Eu não vim para vocês. Eu vim para salvar eles. É o que Jesus queria transmitir para ela. Mas Jesus transmitiu em parábola, dizendo: olha, não é lícito eu pegar o pão da mesa do meu servo e jogar fora para os cachorros. Quer dizer, Jesus chamou ela de quê? Cachorro. Jesus chamou ela de cachorra. Mas ela aceitou ser chamada de cachorra. Ela falou: sim, Senhor. A Bíblia diz que ela chegou, dobrou o joelho diante dos pés de Jesus e adorou. E disse: mas também, Senhor, da mesa do Senhor cai aquelas migalhas no chão. Que pelo menos uma migalha daquela, Senhor, sobre para mim. Jesus olhou e disse: ó mulher, nem mesmo no meu povo Israel eu vi tanta fé assim. Amém? Nem mesmo no meu povo Israel eu vi fé desse jeito. Aí o que Jesus disse? Vai, mulher, como tu creste, assim será feito. A filha dela recebeu a libertação do seu Jesus por ela se humilhar ao Senhor. Ela se humilhou tanto a ponto de aceitar ser chamado de cachorra. O centurião, a Bíblia diz que ele era um homem, que ele tinha vários soldados e servos às suas ordens. Ele mandava aqueles soldados, aqueles servos, fazer o que ele bem queria. Faz isso, ele ia fazer. Faz aquilo, ele ia fazer. Faz aquilo outro, ele ia fazer. Eles eram servos e ele tinha que obedecer o centurião, que era o senhor deles. E aquele centurião, a Bíblia diz que ele tinha um criado. E esse criado, o diabo pegava ele ficava endemoniado, ele ficava espirrando no chão, ele babava, ele caía no fogo, ele dançava no meio da água. Se as pessoas não entrassem e não ajudassem, ele morria queimado, afogado. Entendeu? Então ele viveu, aquele centurião ficou sofrendo com aquele seu criado por muito tempo, até que um dia ele ficou sabendo que Jesus estava por perto. E Jesus não estava lá na cidade. Jesus estava perto da cidade. E aí então eles falaram assim, com o servo dele: olha, vai até o mestre lá, que eu fiquei sabendo que ele está aqui perto. Vai até ele e diz para ele que eu mandei chamar ele aqui em casa. Porque eu tenho um criado aqui, que esse criado, quando o inimigo pega ele fica agressivo, babando, se joga no fogo, na água, se a gente não acudir, ele morre. O servo obedeceu, falou: sim, sim, eu vou. Foi até Jesus. Chegou lá, contou essa história para Jesus. Quando ele contou, Jesus falou assim: não, eu irei e lhe darei saúde. Jesus se pôs pronto. Não, eu irei e lhe darei saúde. Só que quando aquele servo falou aquilo para Jesus, Jesus falou: eu irei e lhe darei saúde. Chegou um outro servo do centurião, que o centurião mandou, e falou assim: não, mestre, para aí. O meu Senhor mandou te dizer para o Senhor que não precisa o Senhor ir lá na casa dele. Porque ele também é homem, é chefe, ele tem autoridade, ele tem soldados, ele tem servo ao dispor dele. Ele fala para esse servo: faz isso, ele faz. Para o outro: vem cá, ele vem. Para o outro: vai ali, faz assim, ele faz.
Ele diz para o Senhor, só uma palavra que o Senhor falar, daqui ele crê que os criados dele é curado e liberto lá. Jesus tornou a admirar e disse, oh, quão grande fé tem esse homem. Vai, assim como crê, será feito ao seu criado. A Bíblia diz que na mesma hora, o criado daquele samaritano foi curado, irmãos. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Na mesma hora, irmãos, o criado daquele samaritano, daquele centurião, foi curado. Então o que acontece, meus amados irmãos? É a fé que faz com que nós recebemos bênçãos de Deus. Foi esses principais, esses gentios aqui, que fez com que nós alcançássemos o direito de salvação. Nós não tínhamos salvação. A fé deles foram além. Além deles, teve outros servos, outros gentios, que a fé deles fez o Senhor olhar e entender que o povo dele não queria ele, mas sim os gentios, que somos nós. Aí, por isso Jesus disse, eu vim para os meus, mas os meus me rejeitaram, portanto, todos aqueles que vêm a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Agora preste atenção, irmãos. A salvação não era para nós recebemos isso como um presente. Por causa da nossa fé, vamos dizer assim. Mas qual a nossa fé? A nossa fé de procurar o Senhor. A nossa fé de buscar o Senhor. De ir atrás do Senhor. Então vamos trazer para agora. Quando uma pessoa aceita Jesus, ela está buscando o Senhor? Quando ela aceita Jesus? Glória a Deus. Sim ou não? Tá, ela está buscando o Senhor. Ela está se humilhando para o Senhor. Ela está aceitando um convite que a irmã leu aqui no Mateus 28. Ela está aceitando um convite. E quando a pessoa não aceita o Senhor Jesus, ela está buscando o Senhor? Não. Glória a Deus. A Bíblia mostra de pessoas que foram até Jesus só em busca de cura, milagre. Para essas tais, Jesus disse assim, para essas pessoas Jesus disse assim, como se fosse só em busca da cura, Jesus disse para essas pessoas assim, como creste, tu recebeste a tua bênção. Ou ser curado dessa sua mal, dessa sua enfermidade. Há outras pessoas que, além da cura, elas tinham fé além da cura. Não tinha fé só para a cura, ela tinha fé até para ser salva. E elas se aproximaram de Jesus com aquela fé de receber a cura e a salvação, como, por exemplo, a mulher do fluxo de sangue. Aquela mulher, se você for ler na Bíblia, ela tinha uma fé tão grande que ela chegou a alcançar a salvação. Jesus disse assim, ser curada dessa sua enfermidade, porque a tua fé, a tua fé te salvou. Ela não foi só curada, ela recebeu também salvação. Agora tem outros que só receberam salvação. Então os que recebem a cura, os que só recebem a cura, é aqueles que vêm na igreja só pelo milagre, só pela bênção de Deus, não pelo Senhor. Hoje em dia, até no meio dos evangélicos, existe crentes que estão indo na igreja por conta da cura, não do dono da cura, não por conta de Jesus. O que se vê hoje é crente querendo carro novo, é crente querendo ser empresário, é crente querendo ser fazendeiro, é crente querendo ser rico. Mas Jesus não. E como você entende, como você sabe que essas pessoas não querem Jesus? Porque elas estão na igreja, estão congregando, são mesmo, estão sendo, elas não mudam o seu comportamento. Elas não mudam a sua aparência. Você entendeu? Se no mundo tomava cervejinha, continua tomando.
Se a mulher no mundo usava um esmalte, um batom, uma coisa assim, continua usando. Quer dizer, não houve transformação. Outra vez, vereis a diferença Glória entre a o que Deus, serve a aleluia. Deus e o que não serve. Tem que ter essa diferença. O povo de Deus ele é diferente daqueles que não servem a Deus. Antigamente, na igreja de 1980, 60, 70, quem matasse um crente naquela época podia ter certeza que a mão de Jeová é sobre ele. Podia ter certeza. Quem roubasse um crente podia ter certeza que o juízo de Deus era sobre ele. Hoje em dia existe isso, mas quais não existe? Por quê? Porque também quais não existe crente fiel. Mas tem crente fiel também que Deus permite que o ladrão mata. E não faz nada com o ladrão. Por quê? Porque Deus quis levar aquele crente. Foi permissão de Deus. Entendeu? Saulo, porém, ele era um perseguidor da igreja. E ele perseguiu muitos crentes naquela época, espancou muitos crentes e esteve presente na morte de Estevão. Estevão morreu, mas Deus não cobrou de Saulo. Se Deus cobrou foi de uns outros que esteve presente lá, mas de Saulo não. E futuramente quem foi Saulo? Um grande pregador do Evangelho de Jesus. Isso quer dizer o quê? Muitos que aí fora hoje estão, às vezes que já matou algum crente, e o crente era fiel, Deus não pesou a mão sobre ele, porque Deus tem um plano de salvação na vida dele também. E aquele crente que ele matou, que Deus permitiu, Deus tinha um plano de recolher aquele crente. Então por isso não acontece. Às vezes a pessoa mata um crente fiel e Deus não cobre dele porque Deus tem um plano de salvação na vida dele. Mas aquele que toca num crente fiel, que é a menina do olho de Deus, e ele não é de salvação, pode ter certeza que a mão de Deus desce. Se o crente for fiel, hein, irmãos? Não confunda. Não é porque eu estou dentro de uma igreja e eu digo eu sou crente que eu sou fiel, não. Entendeu? Então Jesus chamou aqui os seus discípulos e deu para eles poder sobre os enfermos. Quando o crente tem a transformação do Evangelho, quando o crente realmente converte a Jesus, ele recebe poder. E através do poder que ele recebe, ele cura enfermos, ele expulsa demônio, ele até ressuscita mortos. Está aqui também no verso 8. Ressuscita mortos. E muitas outras coisas. Jesus disse assim. Um certo dia Jesus falou assim, ó, se vós credes em mim, vós fareis estes sinais que eu fiz e farão maiores ainda do que isso. Quer dizer, os maiores milagres pela Bíblia mencionado que eu pude ver, foi Jesus que fez. Mas Jesus disse que se a gente crê nele, a gente fará os mesmos milagres que ele fez e ainda fará maior do que o que ele fez. Glória a Deus. Isso é poder de Deus. Mas para isso, nós temos que ter fé. O veículo do crente, ou digo melhor, o combustível do crente é a fé. O combustível do carro é a gasolina. O carro sem gasolina não anda. O combustível do crente é a fé. Crente sem fé não vai à frente. Vocês entenderam, irmãos? Diga glória a Deus. Bate palmas para Jesus. Então estava Jesus aqui, dando autoridade aos discípulos para pregar o Evangelho. É o que nós estamos fazendo aqui hoje na casa da irmã. Para os irmãos. Anunciando o Evangelho. Anunciando a salvação. Anunciando arrependimento. Você, para morar no céu, precisa arrepender dos seus pecados, deixar os seus pecados, aceitar Jesus e passar a ser fiel a Deus. Mas, pastor, mas para me ser salvo, eu preciso ser crente. Você precisa aceitar Jesus. Agora, eu congrego na igreja dos crentes, porque lá eu encontrei uma facilidade maior para mim servir a Deus. Como que eu vou servir a Deus? Vamos dizer assim, como que eu vou aceitar Jesus e servir a Deus lá no catolicismo? Sendo que a Bíblia proíbe adoração e qualquer tipo de procedimento religioso à imagem de escultura, e eles lá te incentivam a isto. Como que eu vou servir a Deus numa igreja como é lá, sendo que lá tem pessoas amaziadas,
pessoas que vivem só em casos amorosos, sem compromissos, sem estar de acordo com a palavra de Deus, vivem no mundanismo de todas as formas, de todo jeito que o mundo oferece. Sendo que a Bíblia me proíbe tudo isso. Então eu vou ver as pessoas nos mesmos erros, mesmo que eu não vou, na hora, encaixar com eles, mas no determinado tempo eu vou vendo aqui, vou enfraquecendo, pensar que eu estou fazendo com eles também. Então, por isso, eu encontrei no meio da igreja evangélica uma facilidade maior para me servir a Deus, porque ali eu vou encontrar irmãos no mesmo padrão meu. Vou encontrar irmãos que estão vivendo como eu devo viver. E um pastor vai estar me ensinando a doutrina de como eu devo viver na presença do Senhor. Amém? Aleluia, glória a Deus. Então, tudo isso é o que Jesus nos deu a autoridade de ir por todo mundo, pregar o evangelho e ensinar. Capítulo 29 se não me engano, Mateus 19 e 29, né? Diga glória a Deus. No capítulo 19 de Mateus, 29 e 19 de Mateus, Jesus diz assim, preste atenção para vocês verem, ó. Capítulo 29, 28. 28 de Mateus, versos 18 e 19. E chegando Jesus, falou-lhe dizendo, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Então aqui já ficou revelado que todo o poder, tanto no céu quanto na terra, só pertence a Jesus. Aí ele vem para o verso 19. Portanto, agora ide, fazer discípulo a todas as nações. Isso é, prega, ensina e forma obreiro em todas as nações. Para quê? Para pregar o evangelho. E aí depois vem, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Verso 20. Ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, não pedido. Aqui está escrito mandado. Capítulo 28, Mateus, verso 20. Ensinando-os a guardar tudo que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Vocês viram aí? Além de Jesus nos dar a ordem para pregar o evangelho, ele nos deu poder para expulsar demônio, curar os enfermos, ressuscitar mortos, limpar os leprosos através do poder de Cristo. E depois ele ainda fez uma promessa, e eu estarei com vocês todos os dias até a consumação do século, ou seja, até o fim do mundo. É uma promessa gloriosa, sim ou não? Glória a Deus. Quem quer que o Senhor esteja contigo? Aleluia, glória a Deus. Todo mundo quer, não quer? Mas para isso nós precisamos entregar a nossa vida para Ele. Nós precisamos servir a Ele. Ele terá o prazer de estar conosco, mas nós precisamos também servir a Ele, ser servo dele. Você entendeu? Jesus gosta de cuidar do que é dele, do que é seu. Quem gosta de cuidar do que é dos outros aí? Deixa o seu de lado e vai cuidar do que é dos outros. Quem gosta? Quem? Ninguém, né? Você gosta de cuidar do que é seu, né? Então assim é o Senhor Jesus, ele cuida do que é dele. Às vezes ele cuida daquela pessoa, ele dá uma bênção para aquela pessoa que não é servo dele, que não serve ele, que ainda não aceitou ele, mas é uma forma dele mostrar para a pessoa que ele tem muito mais para fazer para ele, se ele passar a servir a ele. Amém? Amém. Então que Deus abençoe. Bate palmas para Jesus.